Tu criaste todas as coisas pelo poder da Tua palavra e nós cremos nisso. Viemos aqui nessa noite para celebrar o Teu nome. Como crianças diante dos tutores, nós estamos diante de Ti. Somos crianças nesse momento diante do nosso professor, que é o Senhor. Venha abrir, ó Deus, os olhos do nosso entendimento, iluminar mentes e corações, para que a Tua palavra seja clara para nós, porque ela é a verdade, e a Tua palavra subsiste para todo sempre. Então, ó Deus, que nós sejamos nessa noite alimentados por Ti, como filhos, que é sustentado por seus pais, por meio da Tua palavra, que é vida e paz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que essa indagação de Jesus com os seus discípulos, ela é muito importante, porque é como se fosse uma prova final aqui para os seus discípulos. Jesus está com os seus discípulos há alguns anos, caminhando, e numa aula prática, vivendo dia a dia com Jesus, enfrentando tempestades, possibilidades de perder a vida no mar, lá no lago, momentos depois quando Jesus é preso. Então a vida de Jesus era uma vida dinâmica, estava aqui, daqui a pouco está lá. Alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus queriam estar mais próximo dele. Senhor, eu vou te seguir aonde você for. E Jesus falava: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, as cobras têm seus covis, né? Ou seja, eu não tenho nada para te oferecer. Se você acha que eu vou te dar alguma coisa, você está enganado. Então Jesus, ele é assim, a vida dele é dinâmica, né? Tem hora que está num lugar, tem hora que está no outro, é bem requisitado. Às vezes precisava subir o monte para orar, porque ele não tinha tempo nem para isso. Muita gente, onde Jesus estava, tinha multidão, então ele precisava fazer um retiro espiritual e subir e orar, ficar lá falando com seu Pai. Então, quando chega aqui, já indo para o finalzinho do seu ministério, ele quer saber como que está como que ele é visto pela sociedade. Então, a primeira pergunta que ele faz é nesse sentido: o que as pessoas dizem acerca do Filho do Homem? Ou seja, quem eu sou para eles? Jesus alimentou, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus libertou, Jesus aconselhou, Jesus apaziguou, Jesus marcou vidas. E qual é a leitura que a sociedade comum fazia de Jesus? Então ele pergunta: vem cá, o que o povo fala acerca de mim? Então eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros falam que eu sou Elias, outros falam que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, todas as pessoas que tiveram conhecimento de Jesus olhavam no passado e encontravam alguma referência, mas essa percepção, como nós sabemos, não era uma percepção clara de quem ele era. E isso é importante para Jesus, porque ele veio revelar o Pai. Disse Jesus: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Os discípulos, lá na carta de João, ele fala que a nossa mão, nossas mãos apalparam o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Nós caminhamos com ele, sabemos quem ele é. Mas e a sociedade como um todo, como que via Jesus? E eu quero dizer para você que existe muito Jesus.
na cabeça das pessoas. Hoje, uma das maiores discussões não é se ele existiu, porque isso praticamente ninguém mais tem dúvida de que Jesus existiu. Agora a dúvida deles é se ele é Deus. De fato, um Jesus caminhou em Nazaré naquele período, mas será que esse Jesus é Deus? Quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, as pessoas viam Jesus como um profeta do passado, ou seja, como alguém que não se vê há muito tempo. João Batista foi a última voz que falava com intrepidez, com autoridade, condenando os homens e os seus atos, principalmente as autoridades. Aí ele fala de Elias, de Jeremias, homens fortes nas palavras, ou seja, Jesus quando falava ele impactava, ele mexia, ele ia no âmago da situação. Mas Jesus é muito mais do que isso. Então quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos são rápidos em dizer: a multidão não sabe ao certo quem tu és. E Jesus se vira para para os seus discípulos novamente e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Porque isso, irmãos, é muito importante. Imagina caminhar com Jesus durante 3 anos e não saber quem ele é. Imagina aqui, né, meu professor Jeto, usar ele aqui como parte da minha explanação, foi meu professor no seminário. Imagina depois de 1 ano dando aula, ele faz as perguntas e eu não respondo nada. Fala: pô, eu perdi meu tempo aqui. Né? Ou seja, será que eu não estou conseguindo me comunicar direito? Então Jesus, caminhando com os seus discípulos, pergunta: bom, a multidão não caminha comigo, não convive direto comigo, não sabe bem quem eu sou, mas e vocês que caminham comigo, que comem comigo, que se relacionam comigo, estão junto a mim, quem eu sou para vocês? Porque é possível alguém que afirma crer no Senhor não saber quem Ele é. Para muitos, Jesus é apenas um grande líder religioso. Está no rol das grandes personagens religiosas da história da humanidade. Ele é isso? Também, mas não é só isso. Comparam Jesus com Mahatma Gandhi, um pacifista. Jesus é muito mais do que isso. A minha pergunta, amado, para nós, tanto para mim, quanto para todos, aqui nessa noite, é essa de Jesus: quem Ele é para nós. Porque aqui nós sabemos que Jesus, né, ressuscitou. Vimos a peça das crianças maravilhosas. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem para estar aqui na frente, hein? Não é fácil não. E as nossas crianças, elas são corajosas, né? Já tem um quesito para ir para o céu, né? Que os covardes não entraram no reino do céu. Nossas crianças estão lá. E Jesus já falou que dos tais é o reino dos céus. Opa! E ele depois chama a nossa atenção e fala: se nós não nos tornarmos como um desses pequeninos, também não vamos não. Então a minha pergunta é essa: quem Ele é para nós? Imagina se Jesus faz essa pergunta para Eva: quem eu sou para você? O que Eva responderia? Tu és a semente, tu és a minha redenção. Porque Maria recebeu uma promessa:
que a semente dela esmagaria a descendência da serpente. Tu és a semente, tu és a minha redenção. Fico pensando às vezes como que foi a saúde emocional de Eva ao saber que a ruptura da comunhão com Deus começou com ela. E depois que a promessa se cumpre, tu és a semente. Se Jesus fala para Abraão, quem é o Cristo para você? O que Abraão responderia? Tu és a promessa, tu és o descendente, tu és o meu Senhor. Porque eles aguardavam o cumprimento dessa promessa. Se Jesus perguntasse para Davi, quem é o Cristo para você? Certamente eu acredito que Davi falaria, tu és o sacrifício perfeito que agrada ao Pai. Porque sacrifícios de Davi Deus não quisesse, mas num coração quebrantado ele sabia que Deus não desprezava, mas Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus. Tu és o meu filho amado, quem a minha alma se compraz, disse Deus a respeito de Jesus. Certamente Davi falaria, tu és o sacrifício perfeito. Se ele falasse para Bartimeu, o cego mendigo, além de ser mendigo, amado, ele era cego. Às vezes, passando na orla lá de Botafogo, você sente um cheiro ruim de lixo, de sujeira, e não vê ninguém, mas é de mendigos que estão longe de você, mas o vento traz aquele cheiro até você. Isso é muito característico lá. Se o vento está para cá, o vento passa nesse mendigo, chega até você. Essa semana mesmo eu fui passando perto de uma farmácia, não era só um morador de rua, aquele homem, ele é um ser invisível para a sociedade. Ele sentado de frente para uma loja fechada, com um capuz na cabeça, como se estivesse tentando se esconder de todos, mas o seu cheiro era insuportável. Esse homem era mendigo e cego. Bartimeu era mendigo e cego. Mas ele também teve uma experiência com Jesus. Se Jesus chegasse para ele e perguntasse, quem é o Cristo para ti? Talvez Bartimeu falaria, tu és a minha luz, tu és o meu bom perfume. Talvez Bartimeu responderia de forma literal, tu és lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tu és aquele que me trouxe a existência novamente. Se Jesus fizesse essa pergunta para Maria, sua mãe, quem é o Cristo para ti? Talvez Maria pudesse responder a ele, tu és o filho da promessa, tu és o meu Salvador. Pessoas que tiveram um relacionamento próximo com Jesus. Se Jesus falasse com a mulher adúltera, que foi resgatada no momento do seu fim, o que ela responderia? Talvez ela responderia assim, tu és a fonte de todo perdão, tu és o meu resgatador.
Pessoas que com certeza seus corações ardiam de paixão por Ele. Mas e a nós? Se Jesus chegasse para você e perguntaria: quem eu sou para você? Para muitos, nesse dia falaria: tu és o coelhinho da Páscoa. Outros falaria: tu és uma grande personagem do passado. Tu és como um dos grandes líderes religiosos que já pisaram nesse mundo. Mas Ele é muito mais do que isso. Quem Jesus é para mim? Ele não é só um personagem histórico, porque Ele não deixou de ser, ainda sendo Deus. Porque Ele imprimiu na história humana e a história não pode negar esses fatos. Então Ele é um agente histórico, mas Ele é muito mais do que isso. Para mim, Jesus é o meu Salvador. Alguns aqui sabem que eu era ateu, e a minha conversão não se deu por uma ida à igreja. Se Deus, a gente percebe isso depois da nossa jornada, se Ele não tivesse pego na minha mão e falado assim, né, isso é de forma figurada: agora o teu caso é comigo, não estaria aqui. Porque para mim todo pastor era pilantra. Todo pastor só está afim do dinheiro dos irmãos. Mas o Senhor chama. E Ele me tirou da minha loucura, porque eu não abri a porta para ninguém. Ninguém falava de Deus para mim. Ninguém falava de Deus para mim. Se alguém chegasse para mim e falasse, me entregasse um folheto, eu falava: olha, toma aqui para você não perder o seu tempo, entrega para alguém que acredita. Não discute, porque eu não vou te dar ouvido. Segue teu caminho. Então, se não é Ele vir e me resgatar da minha ignorância, eu continuaria perdido. Quem Ele é para você? Talvez Ele é só alguém que se fala na igreja. Mas eu quero dizer algo interessante para você. A Bíblia fala que Jesus é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas o contrário também é correto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem não crê em mim permanecerá morto. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido. Se Ele não tivesse vindo me resgatar, continuaria perdido. Certa vez Ele disse que os sãos não procuram os médicos. Os médicos são para os doentes. Mas os médicos não são só para os doentes terminais, mas são para aqueles que sabem que precisam de cuidado. E quantos de nós aqui precisa de cuidado e o Senhor está disposto a cuidar? Mas muitas vezes achamos que nós somos, irmãos e amigos, sábios o suficiente para cuidar da nossa própria vida. Achamos que somos donos da nossa história. Jesus certa vez disse que eu vim buscar aquele que se havia perdido. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é. E o fato de nós não acreditar que Ele não seja, não muda o fato dele ser.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu não acredito, ele não deixa de ser quem ele é. É possível pessoas que caminham com Jesus não saber quem ele é. Se ele fizesse essa pergunta, amado, para muitos outros, se ele fizesse essa pergunta para Paulo, se ele fizesse essa pergunta para os leprosos, se ele fizesse essa pergunta para a multidão que ele alimentou, se ele fizesse essa pergunta para muitos outros, e essa pergunta ecoa na história: quem Jesus é para você? Você precisa saber disso, e você precisa responder essa pergunta. E essa pergunta, ela não é para o grupo, ela é individual. Para mim, quem Jesus é? Para você, quem ele é? Ele é o Filho de Deus, amados. Ele veio para cumprir uma promessa que foi determinada antes do mundo existir. Porque o Apocalipse diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, preste atenção, antes de Eva existir, Jesus já tinha oferecido a sua vida. Deus não foi pego de surpresa. Deus não toma susto com os nossos deslizes. Ele te conhece. Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Diz a Escritura que ele conhece todos os nossos dias. E a nossa história estão clara para ele. O Senhor quer que você saiba que ele te ama, que ele veio dar a vida por você. Você precisa ter um relacionamento próximo com ele. Essas pessoas, a mulher samaritana, que teve a sua vida impactada por um relacionamento com Jesus, certamente ela responderia quem ele é de forma clara para ela. Mas por quê? Porque a vida foi impactada com Jesus. Talvez você esteja se perguntando, Senhor, ou dizendo para o Senhor nesse momento: Senhor, eu preciso ter a minha vida impactada por Ti. Eu preciso ter o meu coração ardendo pelo Senhor. Eu preciso, Senhor, responder essa pergunta. Eu necessito responder essa pergunta. Você precisa responder essa pergunta. Essa pergunta é para você. Quem Jesus é para você? Que essa pergunta faça parte da sua rotina de vida. Que todo dia, quando você acordar, no momento que você se lembrar, o teu coração dispare e cobre você. Você precisa responder essa pergunta: quem Jesus é para você? E Pedro fala assim: respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus se vira e fala: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O que Jesus quer dizer com isso? Que a resposta, ela não é intelectual, não é como 1 mais 1 é 2, não é o óbvio. Porque a experiência de Jesus com a samaritana é um, com o Bartimeu é outro, com a mulher adúltera é outra, mas todos tiveram um relacionamento próximo com ele, tiveram a sua vida impactada por ele. Cada um vai responder uma resposta distinta e todas estarão corretas. Tu és o amado de minha alma, quem seria eu sem ti? Você precisa responder essa pergunta, mas não só com o seu intelecto, mas com o seu coração. Quem Jesus é para você? As pessoas que Jesus pergunta e os discípulos respondem acerca da multidão, eles vão responder olhando para a história.
Mas a pergunta, a resposta que Jesus quer não é a resposta da história, é a resposta da vida, da tua vida, da minha vida. O Senhor quer saber quem Ele é para você, não para os outros, não para a história, para você. Porque Jesus fala que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Entenda uma coisa, o amor de Deus é tão grande que se Ele tivesse que vir para salvar uma única alma, Ele viria para salvar essa única alma. Porque sem Ele não há salvação. Porque a salvação não é algo que o homem consegue realizar. Só Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Que foi Deus que pegou o seu Cordeiro e levou até o local do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, é Deus que ofereceu o seu Cordeiro. Para quê? Para dizer para você: tu és importante para mim. Talvez você não tenha importância para muita gente, mas você é importante para o Senhor. Bartimeu, aquele cego mendigo que todo mundo ignorava, tanto que quando ele gritava o nome de Jesus, as pessoas mandavam ele parar de falar para não incomodar o mestre. Jesus para o cortejo, né, todo mundo estava andando com ele, e manda chamá-lo. Sabe por quê? Porque aquele homem que não tinha valor para a sociedade tinha valor para o Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa resposta precisa ser dada por cada um de nós, irmãos. Um dia essa resposta será dada, tenha certeza absoluta. Um dia esta resposta será dada. Importante maravilhoso seria se essa resposta fosse dada em vida, porque diz a palavra do Senhor que haverá um dia quando todos os joelhos do céu, na terra e embaixo da terra hão de se curvar diante dele e confessar: tu és o Senhor. Essa resposta virá da boca de todos, mas que seria maravilhoso que essa resposta viesse em vida. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa Páscoa, Ele é aquele que foi oferecido pelo Pai em nosso resgate. Amém? Vai com essa voz no seu coração. Talvez você tenha sentido o impacto, mas é importante para que nós saibamos que Deus ofereceu a sua vida por cada um de nós, e que a Páscoa é muito mais do que comer bacalhau, comer ovo de Páscoa, chocolate garoto. Amém?